Hoje estamos recebendo pela primeira vez aqui no Jornal da Boa Notícia a primeira-dama do município, doutora Viviane Coelho, secretária municipal de assistência social. Boa noite, secretária. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Erasmo. Boa noite a todos os telespectadores da Rádio Boa Notícia e os ouvintes também, né, que está sendo transmitido também pelo rádio. Meu boa noite e muito obrigada pelo convite. De já, nós que agradecemos por você ter aceitado estar aqui presente com a gente. E nós gostaríamos inicialmente que você começasse falando na questão da assistência social. Qual o trabalho dos CRAs, que aqui em Balsas nós temos 2 CRAs, CRAS 1 e CRAS 2, qual o trabalho que ele realiza e também o CREAS, né? E a diferença entre um e outro aqui? Muito boa pergunta, Carol. Muita gente não sabe a diferença, né, dos CRAs e dos CREAS. O CRAS, eu costumo dizer que é a porta de entrada da assistência social. Então, é onde você vai saber quais os benefícios que você tem direito, né? Se você está no público, que vai ter direito a uma tarifa social de energia, se você está com algum problema relacionado a alguma vulnerabilidade. E também é o centro de referência para você promover ainda o vínculo da família. Quando a gente não estava com a pandemia, a gente também dá apoio a famílias, a gente tem grupo de crianças, grupos de idosos, também no CRAS, né? Não só nos serviços de convivência. Então, o CRAS é o serviço básico da assistência social, é a porta de entrada. O CREAS já é um serviço que é especializado da assistência social. É quando a gente rompe vínculos. Muitas vezes as pessoas chegam ao CRAS com um problema que ela já teve um rompimento de vínculo. Como assim? Já teve uma violência, um dano causado a essa pessoa. Seja uma violência, digamos, a um idoso, a uma mulher. Então, já rompeu o vínculo. Ali já ocorreu uma violência, já foi rompido, já teve uma violência aos direitos daquela pessoa. E aí o CRAS encaminha para o CREAS, que lá vai ser esses casos de serviços mais especializados. Moradores de rua, que têm seus vínculos quebrados já com família, né? E essa é a complexidade do CREAS. O CRAS não trata quando você já teve um rompimento de vínculos, né? E o CREAS é o centro especializado para quando você já sofreu uma violência, você já rompeu um vínculo e foi violado algum direito seu. Certo. Secretária, qualquer pessoa pode estar procurando o CRAS. E a outra questão no CRAS, como nós já observamos, lá também tem alguns grupos de assistência, como você já mencionou, mas em relação a psicólogos, entre outros profissionais. Sim, tem psicólogos tanto no CRAS como no CREAS, né? No CRAS, ele faz mais ou menos essa triagem, quando ele viu que não rompeu o vínculo, mas está prestes a romper, digamos, está tendo uma situação numa família que, se a gente não melhorar aquele ambiente familiar, pode ser que a criança vai cair no mau caminho. Enquanto está aí, ele fica pelo CRAS, porque é chamada a família toda no CRAS para ver se consegue evitar esse problema. Agora, quando já tem um caso que já realmente rompeu esse vínculo, tem um menor infrator, tem um caso de violência numa família, aí esse serviço já vai ser referenciado no CREAS, vai ter também apoio psicológico e assistente no CREAS. Mas eu costumo dizer que todo mundo procura antes o CRAS. E o CRAS faz essa triagem, né? Eles conversam entre si, o CRAS é procurado para o problema de Bolsa Família, toda coisa ele é procurado. E ele resolve muitas coisas, e o que ele não consegue resolver, ele encaminha, faz a triagem para o programa específico. Doutora Viviane, antes de continuar falando dos programas sociais, a senhora vem de 4 anos do primeiro mandato do doutor Érico, agora já no 4º mês. Como é para a senhora esse desafio de trabalhar com o social, com essas realidades diversas que tem no nosso município? Então, Erasmo, realmente foi um desafio, né? A gente pegou a assistência social num período difícil, né? A gente sabe que a assistência social, ela é uma política que foi criada há pouco tempo, né? Então, o SUAS, assim como tem o SUS na saúde, tem o SUAS na assistência social,
que foi uma política criada na época do presidente Lula. Então, é uma política recente, se a gente for ver em termos de história, não é isso? A política da assistência social. Então, a gente teve que trabalhar muito no início nessa questão da gestão mesmo, porque a nível de governo federal a gente teve vários problemas, cassação, assumiu outro por 2 anos. Então, como era um programa, são políticas recentes, com muitos programas ligados ao governo federal, a gente teve que trabalhar bastante, organizar todos esses programas, fazer com que eles acontecessem, mesmo com tantos problemas econômicos, né, que a gente teve nesses últimos anos. E agora, com essa pandemia, né, veio mais problemas, né, mais dificuldades. Mas, felizmente, Erasmo, a gente teve um gestor, não só na assistência social, mas eu acredito que em todas as áreas aqui em Balsas, né, o doutor Eric sempre deu total apoio. E toda vez que precisa de alguma coisa ser complementada, a prefeitura está ali, inclusive para fazer programas próprios, né? Como a gente teve agora esse almoço popular, que é um programa de segurança alimentar totalmente bancado pela prefeitura de Balsas, né? Na gestão do doutor Eric, com todo apoio, foi votado na Câmara com todo apoio de todos os vereadores, votaram a favor desse programa. E também a gente já teve outros programas, programa de cestas básicas, que às vezes a gente não divulga tanto, mas foi um programa também próprio, criado desde o primeiro ano da gestão do doutor Eric. A gente tem programa de enxovais para gestantes, que também foi criado na gestão do doutor Eric. E fora todos os outros programas que fazem parte da assistência social em si, como vocês acabaram de falar, tem o Criança Feliz também, CRAS, CREAS, Bolsa Família. Então, realmente, a assistência social foi um desafio, mas a gente está, digamos, feliz assim, de ter progredido e ter criado, em tempos tão difíceis, tantos programas próprios, né, com apoio, mais uma vez falando de todos os nossos vereadores. Toda vez que eu voto um programa social, que eu vou pôr em votação, todos esses que eu falei para vocês, eu tenho o apoio unânime da Câmara de Vereadores. Isso é muito importante a gente falar, né? Porque eu acredito que a assistência social e o prefeito doutor Eric só vão levar programas que realmente sejam o melhor para a nossa população, principalmente essa carente que está vivendo tempos tão difíceis. Doutora, por falar em programa próprio, tem também agora o Tarifa Social da Água, né? Isso. O SAAI é uma autarquia, né? E a gente tem a Tarifa Social de Energia, que eu acho que vocês conhecem, que agora tem o site, né? Que é mais gerida pelo governo do Estado. E a gente, como é uma autarquia aqui, o SAAI, a gente também resolveu... o Zé Roberto pôs também em votação já esse ano essa tarifa social de água, e a gente está querendo que as pessoas procurem os CRAs também, para a gente, que elas geralmente procuram os CRAs. A princípio pediram para procurar o SAAI, o Zé Roberto disse que o pessoal ligava, mas não ia lá, e nos CRAs vão. Então, a gente fez uma reunião com o Zé Roberto e a gente vai fazer o cadastro e encaminha esses cadastros para o SAAI, para que eles façam, segundo os critérios da lei, a seleção dessas pessoas que têm direito à tarifa social de água. Secretária, algo que você já até mencionou aí, que é do município também, vem um pouco aí ligado, relacionado ao restaurante popular, ao almoço popular. Faz mais ou menos 15 dias que foi inaugurado aqui no município. Fala pra gente como que está funcionando, como que está indo aí o trabalho nos 2 CRAs do almoço popular. Carol, assim, eu fico assim muito orgulhosa, assim, toda vez eu acho que esse programa é um dos programas que me dá mais orgulho, assim, agradecer mais uma vez o doutor Eric, nossos vereadores, pela a serenidade e pela sensibilidade de ter. Não é fácil uma prefeitura bancar com recursos próprios um programa como esse, que distribui 1000 refeições diárias.
façam as contas, a R$ 13,50 cada refeição, vai cofinanciar R$ 2,00, vai ser cobrado R$ 2,00, então a prefeitura vai pagar R$ 11,50, 1.000 refeições diárias a R$ 11,50, para as pessoas terem um alimento digno nesses tempos tão difíceis. Então, realmente, assim, eu tenho muita gratidão e eu vejo que realmente é uma realização, só você lá vendo, né, como é gratificante você ver aquelas pessoas que muitas vezes perderam seu emprego, né, estão tendo dificuldades porque a pandemia ainda está aí com força total. Então, realmente, foi um programa muito acertado e que vai ficar, porque a gente vê o sucesso do restaurante popular, né, que teve, mas o restaurante popular, o que é que a gente viu? Que muitas vezes aquela pessoa que está lá no bairro, ela não tem como vir aqui, né, se deslocar para... Quando chega, às vezes já acabou, porque as próprias pessoas que circulam no centro, né, chegam mais rápido no restaurante popular. E também, principalmente, para a gente atingir o público que a gente acha que está mais vulnerável nessa pandemia e que sempre é o mais vulnerável, que é o que fica justamente mais nos bairros, né? Então, a gente limitou o restaurante popular, qualquer pessoa pode ir lá e comprar sua marmita, você, qualquer pessoa. Nos CRAs só pode quem tem o cadastro único, né, ou Bolsa Família, que ele pode pegar nos CRAs. Eu, Viviane, por exemplo, eu não tenho um cadastro único, eu não posso pegar minha marmita nos CRAs. Então, por que a gente fez isso? Justamente para a gente atingir esse público, que é o público que participa mais dos programas da assistência social. Sobre as cestas básicas. As cestas também é só o pessoal que é cadastrado no CAD único ou famílias que estão passando por um momento de dificuldades, que talvez não estejam cadastradas, elas também podem ter acesso a essas cestas? Isso, Erasmo. As cestas, a gente tem um cadastro que a gente fez bem no início, baseado naquelas pessoas mais vulneráveis, porque a gente tem esse cadastro através do Bolsa Família, né? E através também de uma busca ativa, que as meninas dos CRAs sempre estão fazendo visitas, né? Muitas vezes a gente não tem como saber de todas as situações, mas uma pessoa liga, fala para elas, um fala para o outro, e aí a gente vai fazer essa visita, pede o endereço e vai fazer. E aí a gente vai tendo, e aí cresceu muito isso. E a gente faz nos CRAs um rodízio, né, de todas as famílias, elas sempre estão acrescentando famílias. A gente fez no ano passado, durante a pandemia, distribuição de cestas nos sertões, eu não sei se vocês acompanharam, foram mais de 50 mil cestas no período da pandemia, distribuídas em balsas, né, fora aquelas cestas da educação, da merenda escolar. Então, assim, a gente teve uma preocupação muito grande com a segurança alimentar, porque a gente sabe que muita gente tem passado por dificuldade financeira nesse período dessa pandemia. Acredito, doutora, que aquele pessoal, as famílias ali da ocupação Caminho dos Gerais, que é uma situação difícil ali, acredito que elas também devam ser contempladas ou foram contempladas por algum programa, né? Sim, e a gente até pede, como eu acabei de lhe falar, as pessoas muitas vezes elas não vão atrás. A gente pede para que as pessoas vão procurar os CRAs, as pessoas que estão passando por dificuldade. Que a gente fez ações específicas, não só na do Caminho dos Gerais, na do São Luís, em Sertão, que é mais difícil da gente cobrir tudo, mas nesse período a gente fez todos os sertões com a distribuição de cesta, o pessoal do CRAS ia, mas muitas vezes é referenciado pelo CRAS 1, aquela associação lá do Caminhos dos Gerais. Isso, ela é referenciado pelo CRAS 1. Então a gente pede para que as pessoas também, a gente faz esse trabalho, inclusive a gente tem um mapeamento de todas as famílias de lá. Mas muitas vezes, Erasmo, eles têm que ir no CRAS, entendeu? Que não tem como todo mês a gente ir na casa de todo mundo. É eles que têm que ir passar a situação também no CRAS, porque a cidade está muito grande. E muitas vezes a gente tem que frisar isso
na TV. Procure os seus direitos, procure o CRAS. Muitas vezes, quando vai fazer esses trabalhos assim, a gente pega situações de gente que tem direito a estar no Bolsa Família e nunca foi procurar o Bolsa Família, que tem direito a ter uma tarifa social de energia e nunca foi no CRAS pedir esse seu direito. Então, você, telespectador, você ouvinte, vá, procure os CRAS, veja se o direito que você tem, se você não tem direito ao Bolsa, mas você às vezes entra na tarifa social de energia, você entra no programa de cestas básicas, procure que o programa social que você tem direito de ser assistido. Secretária, você falando aí, realmente muitas pessoas passando dificuldade, principalmente nesse período pandêmico. Uma das coisas que você até chamou a imprensa do município de Balsas para conversar junto com a coordenadora do Bolsa Família foi sobre auxílio emergencial, né? Muito necessário nesse período também. Como que está esse trabalho? Então, o auxílio emergencial, como vocês sabem, já é um auxílio direto do governo federal, né? E naquela época eu chamei vocês porque mudou, né? Acho que todo mundo sabe que mudou daquela primeira etapa do auxílio para essa segunda os valores, né? E também que estava tendo um pouquinho de confusão, porque eles estavam querendo correr para atualizar o cadastro único, achando que aqui, se não tivesse atualizado, não ia receber. Então, foi por isso que eu chamei. E também para esclarecer sobre os valores que foram totalmente mudados, né? É 375 agora para a mãe, a mãe ou o pai que não tem o outro companheiro, né, na família, né? 150 o individual e 250 para os do Bolsas que ganham menos de 250. Quem ganha do Bolsa Família acima de 250 fica recebendo o valor acima. Né? Então, foi para esclarecer isso, porque estava tendo muita dúvida da população em relação a isso. Se a senhora quiser tomar uma água, pode ficar à vontade, doutora. Obrigada. E eu queria aproveitar para falar das parcerias, né, os projetos que trabalham com criança, Premev, Criança Maravilha, é também uma linha de frente, né, da Secretaria. Como é que estão esses projetos, o apoio para 2021, doutora? Então, Erasmo, a gente tem dentro da assistência social um programa também chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que ele trabalha principalmente com esses públicos mais vulneráveis, que é gestante, crianças e idosos, né? A gente tem um de referência aqui no centro da cidade, que é o Conviver para Idosos, né? De gestantes, e a gente faz muito nos CRAs também, junto com o programa Criança Feliz. E a gente fez parceria com 3 entidades que já trabalhavam há muito tempo com crianças aqui em Balsas. Desde o ano passado, o serviço de convivência está, como que eu digo, parado mesmo por causa da pandemia. O serviço de convivência tem que aglomerar a criança, tem que aglomerar idoso. Não foi possível, né? Foi realmente um ano onde o serviço foi muito prejudicado. E a gente está esperando. O conviver, eu acredito que logo, logo a gente vai conversar com a saúde para ver se a gente consegue retornar o conviver com aquele público que já tomou a segunda dose, já passou os 14 dias, e retomar, nem que a gente faça um rodízio, né, com todos os cuidados, mas a gente fazer um reinício. As crianças, nós vamos esperar voltar às aulas também, conversar com a saúde, vamos seguir o calendário da educação. E a gente pensou, o doutor Eric colocou como meta também, para a gente, como a gente está vivendo períodos muito difíceis, esse serviço ele vai ser integrado. A gente vai continuar lá no Criança Maravilha, né, que é lá no Açucena, mas a gente vai centralizar, assim como a gente centralizou o Conviver, nós vamos centralizar, porque a gente está com um prédio muito bom, que foi desocupado agora, que é o da Universidade Federal. Nós vamos arrumar todo aquele prédio e vamos fazer todo o serviço lá. Nós vamos trazer as crianças do Premev, inclusive eu já conversei com a Diocese, vai ter transporte, nós vamos trazer
para a gente ver se a gente consegue atingir mais bairros. A gente pega também do São Félix, que às vezes fica longe e a gente não atinge toda a cidade. Então, o serviço de convivência para crianças, com fé em Deus, quando voltar, vai ter essa novidade. Parceria também com a Secretaria de Cultura, que vai dar um apoio também, para a gente ver se faz uma coisa mais diferente esse ano para as crianças. Me permita só mais uma pergunta, para não perder o fio da meada. Pois não. Doutora, a senhora que acompanha o conviver, os jovens da terceira idade, a alegria que eles irradiam, como é que foi esse sofrimento nesse período? Nossa, doutora? eu imagino, o pessoal que trabalha diretamente com eles, manda mensagem direto, que eles estão ansiosos para voltar, muitos precisam muito daquele convívio, eles sentem muita falta, né? Porque ali é um momento de descontração, eles têm os amigos, a turma deles, e a gente sabe que muitas vezes o idoso, o jovem, o jovem sai para trabalhar, ele fica muito só, então ali é o momento que ele tem, é muito gostoso conviver, eu tenho certeza que eles estão ansiosíssimos para voltar, nós também, estamos querendo, inclusive, eu fico o tempo todo pedindo para que, será que já pode, esses que estão vacinados, né? Vamos ver se a gente consegue, num tempo aí, o mais breve possível, a gente já retornar ao conviver. Secretária, falamos um pouquinho sobre o trabalho com as crianças, com os idosos, com gestantes também. E em relação aos jovens, já vimos a questão que tinha o trabalho jovem, né? Como que está o trabalho com o jovem? Então, os jovens, a gente tentou fazer também um programa que foi um pouco prejudicado, que foi o Qualifica Balsas, né? Que a gente foi muito bom também em 2019, a gente fez muito curso, parcerias com o Senai, com o Senac, né? E deu muito certo. Aí a pandemia veio, 2020 parou. E fora isso, a gente está tentando incentivar e divulgando um programa que o governo do estado lançou para as empresas. Acho que vocês estão sabendo, né? Que ela dá um incentivo, foi prorrogado para as empresas se inscreverem ainda, né? E a gente Balsas é campeão de empresas, mas a gente ainda queria mais, né? A gente ainda queria mais, a gente foi atrás mesmo das empresas, porque muitas vezes, Erasmo, Carol, o setor privado, ele não está ligado no que está acontecendo no público. Então, eu pedi para o Bruno, que é o coordenador lá do Cine, Bruno, vá nas empresas, vá falar que muitas vezes as pessoas não estão sabendo que tem isso. O empregador, o empresário não está sabendo que tem esse programa, porque é um programa muito bom, dá um incentivo de R$1.000 para jovens de 17 a 25 anos, né, para motivar essa empregabilidade do jovem. Então, a gente está fazendo isso, a gente quer retomar também esses de cursos, logo que essa pandemia melhore, porque o nosso jovem também precisa muito dessa ocupação, dessa primeira oportunidade, né, para ele poder crescer. Doutor, antes das suas considerações finais, é um assunto que está na mídia, está no rádio, na TV, nas redes sociais. A senhora do PDT, o prefeito do PDT, o Márcio Sonais do PDT, que tem sido um parceiro da administração, e ele já deixou claro em alguns momentos que quer ir para deputado federal. E, nesse caso, abre uma vaga, né, do grupo, alguém indicado do grupo, e surgiu já tem pessoas até nas redes sociais defendendo a bandeira da Viviane Coelho. O que a senhora fala sobre isso? Então, Erasmo, isso é um assunto que me pegou meio de surpresa, né? A primeira coisa, eu tenho que falar isso, eu tenho que ser verdadeira. A gente saiu de uma campanha política, onde eu e o Eric, até em janeiro, a gente estava ainda, né, focado nessa nova gestão, né, saindo de uma campanha política, onde a gente nem estava pensando em eleição agora, quando o Márcio realmente disse para a gente que está decidido. E aí eu acho que as pessoas ficaram, quem que vai ser o deputado estadual do grupo e tudo, e começou a surgir algumas pessoas do grupo falando em meu nome. Eu tive que conversar com o Eric sobre isso, porque realmente me pegou de surpresa, né? Não pensava nisso. E o que a gente acha é que está muito cedo, Erasmo, para a gente definir isso. O que
tem feito que o Eric tem essa liderança, né? Eu acredito que tem um trabalho reconhecido, como mostrou a eleição passada, né? Um gestor que foi reeleito com 84% dos votos. É muito difícil para uma cidade do tamanho de Balsas, mas eu acredito que é o reconhecimento ao trabalho dele, né? Se ele não tivesse feito um trabalho muito bem feito, ele não tinha conseguido ter esse respaldo que ele tem em Balsas e região. Então, eu acredito que esse ano, agora, o nosso foco é o trabalho. Eu estou na assistência social e eu tenho ainda várias metas. Ele sempre reúne com a gente no início do ano. A meta número 1 foi cumprida, que é o almoço popular, mas temos outras, como eu acabei de falar para vocês, a novidade do serviço e outras. Então, assim, o meu foco esse ano vai ser me focar realmente no meu trabalho como secretária de assistência social. E acredito que o doutor Eric também, gestor, né, foi eleito, ele brinca que o povo já está discutindo até daqui a 4 anos, mas ele ainda está no primeiro ano do segundo mandato, né, então ele quer trabalhar. E no outro ano, que é o ano da eleição, vamos ver, né, a gente tem que ouvir o povo, né, a gente tem que ouvir, eu já tenho, alguns vereadores também falam comigo, mas tem que saber se é um consenso entre o grupo todo, né? E também mais do que isso, a gente tem que ouvir algumas lideranças da região também, né? Porque uma candidatura a deputado estadual depende de Balsas, mas depende da região. Então, a gente, quando surgiu o meu nome, temos também algumas manifestações, mas eu acredito que dizer que eu vou ser candidata ou não vai depender de várias coisas. Eu só quero que, se for uma coisa que realmente seja uma coisa para todo o grupo estar unido, para que seja para o bem da população, para que o doutor Eric continue tendo esse apoio e toda a região, porque a nossa região... O doutor Eric também fez um grande diferencial na sua gestão. Ele abriu as portas de Balsas para os políticos. Você vê, quando o gestor trabalha, quantos políticos entraram, a gente teve muito apoio. É muito importante você ter apoio em todas as esferas. Então, se isso no outro ano, o povo, principalmente, se o cenário for favorável, e principalmente se o grupo liderado pelo nosso prefeito, doutor Eric, né, e o povo, vereadores e alguns líderes da região acharem que seria mais importante, a gente pode entrar nessa luta, mas eu acho que ainda está muito cedo para a gente falar que é candidato, pré-candidato, essas coisas. Ok. Secretária, nós agradecemos bastante por você ter vindo aqui hoje compartilhar para nós sobre a questão da assistência social e também um pouquinho sobre sua vida política. Nosso muito obrigado e suas considerações finais. Não, só agradecer a vocês, todos os telespectadores, todos os ouvintes. Sempre estou disponível. Faremos, como eu já falei para vocês, outros programas. Quando vocês ouvirem por aí, podem convidar. Quando souberem que tem dúvida de alguma coisa da assistência social, estou às ordens aqui de vocês. E agradecer também a audiência aí dos telespectadores, de todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Uma boa noite.